Gabriel, eu agradeço muito o convite para participar desse evento. Está ligado a esse movimento todo do pensamento que o seu programa representa atualmente, né? E eu parabenizo vocês por tudo que tem sido feito. E eu dou boa noite a você e, através de você, a todos que estão nos assistindo aqui. Tá? E é uma grande honra eu poder expor algumas conclusões da minha pesquisa, que estão publicadas neste livro aqui, que já está disponível, que vocês estão vendo invertido, mas é A Morada do Homem, um estudo sobre iluminismo, que é uma espécie de segundo volume de uma obra que eu espero completar brevemente, com o terceiro volume, que tenho trabalhado nos últimos 2 anos, relativo aos problemas colocados na modernidade com relação ao pensamento pré-iluminista, né? Os embates entre o iluminismo e o pensamento pré-iluminista e as suas prevalências, as suas permanências no mundo contemporâneo. Então, eu estou aqui, vou expor aqui uma parte pequena do meu livro, ou pelo menos uma parte que está contida dentro dele como um elemento mais circunstancial dele, porque ele trabalha essa mesma questão de uma forma ampla em diversos momentos do desenvolvimento do pensamento ocidental nos últimos 200 anos, mas eu vou tratar daquilo que nele me parece ser o mais central, né? Que é a questão da crítica fundadora que o iluminismo instala à ideia de milagre. Esse tema é um tema assim, muito importante em todo o pensamento que se desenvolve a partir das críticas fundadoras, iluministas ou pré-iluministas, a um pensamento norteado por causas imateriais, que levava as causas imateriais em consideração acima de tudo. E esse tema, ele acaba sendo um tema da crítica dos milagres, um tema que tem efeitos profundos sobre a religiosidade e a filosofia da religião contemporânea. Quem primeiro talvez coloque isso claramente e levante a questão de uma forma muito pertinente e coerente, né, e com uma força muito grande, foi Spinoza. Não é que Spinoza, ele, ao criticar o milagre, a ideia de milagre, ele tenha sido totalmente original, porque no fundo o pensamento dele é fruto, neste aspecto da questão, né, de uma tradição ocidental que remontava ao período clássico, remonta certamente ao epicurismo e a outras tendências do pensamento antigo, que de uma forma ou de outra sempre estiveram presentes no entendimento das coisas do mundo. Naquela época, no Renascimento, principalmente a partir dos estudos de muitos pensadores italianos, aqueles pensadores que gravitam em torno do Renascimento italiano e das posições políticas que esse renascimento, que esse pensamento engendra, como Maquiavel e todos aqueles outros pensadores. Um livro que causou muito impacto, e portanto ele vai causar impacto no pensamento ocidental nos anos e nos séculos seguintes, é o livro de Lucrécio, De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas. Este livro é importante, ele permaneceu mais ou menos oculto, ou circulando em espaços intelectuais fechados durante muito tempo, na Idade Média, e andando por aqui e por ali, foi recuperado por esses renascentistas como uma pérola, um livro que podia esclarecer muita coisa sobre o que éramos e onde nós vivíamos. Este livro, ele afirmava, na verdade não é bem um livro de filosofia, mas um poema, né? Ele afirmava que o universo
ele era fruto de um entrechoque aleatório de átomos. Todas as coisas surgiam de circunstâncias aleatórias dentro da natureza ela mesma. Era um universo fechado, nós diríamos assim, uma realidade que não podia ser claramente entendida como oriunda de qualquer outra coisa que não ela própria, e que toda explicação suficiente se baseava para todos os seus fenômenos, se baseava nas coisas que dentro dela aconteciam. Esses movimentos aleatórios dos átomos formavam formas e realidades e movimentos que, para manter-se em funcionamento, manter-se existente, engendravam suas próprias leis, os seus próprios mecanismos de preservação. Esse naturalismo, nós diríamos assim, que vai estar presente, vai influenciar demais esses pensadores, né? E nós vemos em Spinoza, quando Spinoza pioneiramente critica o milagre. Porque vocês vejam, o milagre, a ideia do milagre, a ideia de algum fenômeno, algum evento que ocorra neste mundo, mas que represente claramente, na percepção de quem o presencia ou de quem o vive, uma violação, uma alteração daquilo que parece ser o normal, o comum, o previsível. O milagre, ele sempre representou uma experiência, diríamos, maravilhosa, de algo que está além daquilo que o mundo ou a natureza pode proporcionar ao ser humano. Então, um salvamento miraculoso, uma cura não prevista, a percepção de que, se fôssemos por tal caminho, ao invés de outro, certos acontecimentos seriam evitados, essas singularidades, né, que de alguma forma impressionam as pessoas, porque mostram que nem tudo que é previsível, nem tudo que é constatável se realiza de forma inevitável. Ele é muito importante, né? Essa experiência é muito importante para que se possa, sempre foi assim, e se possa depreender a existência de causas imateriais misteriosas. A Bíblia, a tradição bíblica, a tradição ocidental, de uma forma geral, se baseia essencialmente nesses acontecimentos para poder atestar, perceber, intuir a existência de causas imateriais maiores, cuja relação precisa com as causas materiais é matéria de reflexão, de revelação, de intuição, ou de razão, ou de reflexão racional, desde no momento em que isso passou a ser entendido como verdadeiro. Então, a crítica que Spinoza faz à ideia de milagre é uma crítica muito profunda a um meio, a um caminho, a um elo, a um gancho, a uma conexão que se entendia existir entre esse mundo de coisas materiais, visíveis, transitórias, e um outro mundo de coisas imateriais, invisíveis no sentido de que elas não eram atestáveis no seu encadeamento lógico neste mundo, e que, de uma maneira surpreendente, de onde a crítica do milagre é também a crítica do extraordinário, né? De maneira surpreendente, entravam nesse mundo e mostravam às pessoas que aqui viviam, às pessoas que aqui existiam, uma outra realidade. Então não é uma crítica qualquer que Spinoza faz ao milagre. E Spinoza faz isso numa perspectiva que nós poderíamos remontar a essa tradição de Lucrécio, do Rerum Natura. Ele faz afirmando que, na verdade, as pessoas entendem os milagres, ou seja, as circunstâncias extraordinárias, como algo notável, como algo não previsível, como algo inquietante, como algo
impressionante apenas porque, arrisca Spinoza, apenas porque elas não conhecem a razão disso. Essa afirmação dele é importante, porque o que ele vai dizer é que, na verdade, nós chamamos de milagre simplesmente aquilo que não é explicável. Nós traçamos, na perspectiva de Spinoza, nós traçamos conjecturas sobre o imaterial, sobre o invisível, sobre o além, a partir de eventos inexplicáveis que chamamos de milagres, quando, na verdade, na opinião dele, esses eventos apenas têm as suas causas desconhecidas. Apenas isso. As suas causas, diz o nosso filósofo holandês, tão importante na história do pensamento iluminista, tão fundamental. O próprio Voltaire, depois, embora Voltaire tinha uma certa cautela com relação a Spinoza, e ele dizia que as pessoas tinham que se acautelar com o pensamento de Spinoza, mas dizia o nosso filósofo holandês, então, que tudo que a gente chamava de milagre, na verdade, eram eventos que nós não sabíamos a causa. A percepção do milagre era fruto da nossa ignorância. Era fruto da nossa ignorância. Isso é muito importante, porque essa afirmação do Spinoza, porque ele desqualifica assim todo tipo de acontecimento, por exemplo, o profetismo, a imaginação profética, contra a qual ele se volta muito, contra tudo aquilo que é surpreendente no pensamento, na imaginação, nas ideias. Ele se voltava muito contra isso, e ele entendia que essas alucinações elas eram de certa forma prejudiciais aos seres humanos. E é claro, ele tinha essa advertência central, dizendo que era o medo que no fundo fundamentava essas coisas todas, o medo da morte, o medo do desconhecido. E postulou assim de que uma vez que nós conhecemos o mundo, nessa maneira de conhecer o mundo a partir do seu movimento interno, tudo que nele acontece de uma forma científica ou racional, nós vamos dissipando a percepção de que as coisas são milagrosas. Nós vamos apenas conhecendo-as, vendo que elas têm uma explicação natural, uma explicação científica, e tudo aquilo, consequentemente, que no momento parece ser milagroso, também no futuro será decifrado do ponto de vista da razão. Essa é uma afirmação importante de Spinoza, porque ele... É claro que isso vai ser acompanhado por todos os outros pensadores e iluministas que são muito críticos com relação a essa percepção interior que o ser humano tem, que na Bíblia é entendida como a percepção da eternidade, como alguma coisa que no ser humano o leva ao viver a transitoriedade do mundo, o leva a intuir a percepção da eternidade. A tradição iluminista, de uma forma geral, vai combater essa ideia de que isso que nós entendemos como, por exemplo, a resistência diante da morte, que é uma percepção da imortalidade ou da necessidade da imortalidade, de que esses movimentos, eles são movimentos, de fato, movimentos reais. Eles acham que tudo isso é fruto do medo e da ilusão, e que a ciência pode explicar verdadeiramente tudo isso e recolocar o homem no seu lugar. O nosso amigo Jonathan Israel, que é um historiador das ideias importante, principalmente um historiador do iluminismo, ele dizia que Voltaire, estava falando de Voltaire aqui, Voltaire, ele era muito cauteloso com relação à influência de Spinoza e de Lucrécio no pensamento ocidental da sua época, nos pensamentos dos filósofos iluministas, porque ele achava que o pensamento de Spinoza e Lucrécio levava as pessoas a uma iconoclastia total, de tudo aquilo que fazia sentido no mundo. Ele era muito crítico, por exemplo, Voltaire, eu estou falando,
aos seus colegas filósofos que acompanhavam Spinoza, naquela crítica que a partir de Spinoza se fazia, e a partir da crítica da excepcionalidade, da crítica do extraordinário se fazia, ao poder dos príncipes, por exemplo, que é o extraordinário por excelência, né? Nada mais extraordinário e mais miraculoso do que o nascimento de um bom príncipe, né? De um bom governante. Então o Voltaire tinha suas cautelas com relação a isso, né? Ele achava que isso era perigoso, porque isso podia representar assim, uma crítica geral a tudo aquilo que no mundo pode representar alguma singularidade, alguma coisa excepcional. Então, sempre houve aqueles que achavam que essa crítica, essa tradição crítica à ideia de milagre tinha o seu efeito e podia ter seu efeito devastador sobre a percepção do homem, do significado da sua existência no mundo. Porque, é claro, se você reduz tudo à experiência exclusiva do mundo, à lógica do mundo, tudo o que acontece no mundo é destruição, é morte, é transitoriedade. Porque o tempo implica em transitoriedade. Então, se tudo é previsível, se tudo caminha dentro do tempo, o que é previsível é a transitoriedade em si, né? É a morte, ou, como na segunda lei da termodinâmica, a entropia, né? O esvaziamento do calor dos corpos, o consumo, né? A perda de energia. E isso significa que os seres humanos eles vão começar a pensar fatalmente de uma forma destruidora, de uma forma não criativa. E a crítica de Spinoza à imaginação é uma crítica que vai muito nessa direção. Então, essa perspectiva ela continua, por exemplo, em John Locke ou em David Hume, né? Esses dois, especialmente, eles acompanham, né, de que a ideia de que a análise de qualquer fenômeno, essa análise deve ser uma análise controlada, que você não pode encontrar alguma coisa incrível ou maravilhosa que você identifique como miraculosa e sair retirando dela conclusões desse fenômeno, explicações ou conclusões que remetam a uma violação das leis da natureza ou a uma realidade que seja superior às leis da natureza. E tanto John Locke quanto especialmente David Hume dizia que a questão é que o milagre entendido desta forma, ele viola a nossa experiência do mundo, porque todo mundo é governado por leis. Logo, né, é necessário que nós afastemos imediatamente a ideia de que o que está acontecendo é um milagre e passemos a entender aquilo como um mistério a ser explicado e a nossa reação como fruto da nossa ignorância. Esse movimento é um movimento assim muito importante, muito forte, porque ele estabelece um horizonte naturalista para a explicação de tudo, que, coligado com a matemática e com o desenvolvimento da matemática como ciência, como disciplina autônoma, vai permitir uma potencialização imensa da capacidade humana de controlar fenômenos, o que vai induzir cada vez mais a certeza de que realmente aquilo que é extraordinário não é e pode ser explicado matematicamente. É muito importante aqui nos lembrarmos de Laplace, que é um matemático, um dos pais da estatística, né? E foi a pessoa que realmente pela primeira vez tratou o extraordinário como algo que não é extraordinário, na verdade, do ponto de vista estatístico, né? Você vê Laplace, ele culmina séculos
de reflexão sobre a mecânica celeste, por exemplo, que começa em Copérnico, que vai aos poucos retirando da mecânica celeste como um todo, né, do movimento dos astros, tudo aquilo que nos astros parecia remeter a alguma coisa extraordinária ou incomum. Ele constrói um sistema que explica o movimento planetário, os cometas, tudo aquilo, inserindo-os dentro de algo previsível. Ele teria dito a Napoleão, né, que uma lenda de que, Majestade, cada vez mais está claro para mim que Deus deve ser afastado como uma probabilidade. Ele dizia assim: até o movimento de um mosquito ou de uma mosca atende a uma realidade matemática específica. E isso tem efeitos sobre a medicina, tem efeitos sobre tudo, né, com sucesso. Agora, é um sucesso que exige a aceitação do império dessa matemática sobre todo tipo de reflexão sobre o mundo. Nós sabemos muito bem, isso na medicina é muito claro, né? E é muito claro também na engenharia, em todos os lugares, que embora os remédios eles possam ser calculados a sua eficácia em função de curvas estatísticas, e isso fica muito claro hoje em dia com o desenvolvimento da genética, quando você sabe muito bem que, embora as pessoas tenham seu genoma estabelecido, a relação entre esse genoma e o fenótipo é uma relação misteriosa, não é bem compreendida. Né? A gente sabe que quando os remédios são feitos, os remédios são aplicados, eles são testados inicialmente em linhas, com placebos, com coisas reais, e aquelas curvas estatísticas todas, elas permitem à agência que regula isso afirmar com certeza se o remédio é eficaz ou não para aquela patologia. Mas se sabe perfeitamente, isso está presente nas bulas, que existe uma variável que é uma variável negativa. Aquele remédio não funciona para muitas pessoas ou funciona de forma letal para algumas. As curvas estatísticas que determinam isso são curvas de momento e não necessariamente atingem a todos os seres humanos que, a partir daquele grupo específico, foram incluídos dentro dessas previsões estatísticas. Então é necessário, para que essa crítica dos milagres seja estabelecida, e isso é uma coisa que começa a ser vista e entendida desde o primeiro momento, que as pessoas aceitem que elas próprias devem ser vistas e entendidas como números. Isso é uma coisa assim, é muito interessante, porque isso tem implicações sobre a construção também das estruturas políticas como um todo. Né? Cada vez mais as estruturas políticas influenciadas por essa crítica dos milagres, elas vão aos poucos excluindo todos aqueles movimentos que por alguma razão possam estar fundamentados no surpreendente, naquilo que foge do comum. Então a ideia, por exemplo, de que um rei, um governante, ele é fruto, um bom governante, é fruto de circunstâncias surpreendentes, ou seja, um bom nascimento dá um bom rei. Essa ideia ela é gradualmente substituída pela ideia de que não é bem assim. Não podemos basear a nossa escolha na surpresa. Nós temos que basear nossa escolha em algum critério objetivo, em geral, a concordância de muitos ou da maioria sobre uma determinada pessoa. E isso tem, portanto, efeitos muito mais amplos. Vocês sabem muito bem que Immanuel Kant é uma das personalidades que vai mais entender como necessário a desconsideração de causas imateriais sobre causas materiais, e fica muito claro os efeitos desse pensamento no célebre, que não é um debate propriamente existente, mas
É um debate, acho que nenhum dos dois se conhecia, mas eles discutiram sobre o mesmo fenômeno, eu trato disso no meu livro. Tanto Immanuel Kant quanto o padre Gabriel Malagrida, que eu não sei se vocês sabem quem foi, mas foi um padre ítalo-brasileiro que foi morto pelo Marquês do Pombal, logo após o terremoto de Lisboa, de 1755. O Kant e Malagrida escreveram muito sobre o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa foi um dos acontecimentos mais extraordinários, né, imprevisíveis e impressionantes que tiveram lugar na Europa no século XVIII e teve um efeito profundo sobre o pensamento naquela época. A cidade de Lisboa era uma cidade muito rica e foi destruída, né, primeiro pelo terremoto, depois por um maremoto e depois de tsunami, né, como se diz, e depois pelo incêndio nas áreas vizinhas. E Kant escreveu vários artigos sobre o terremoto de Lisboa, e nesses artigos Kant dizia que era preciso explicar aquilo do ponto de vista racional, que aquilo não tinha propriamente uma explicação excepcional. Ele nega logo de cara que aquilo era uma punição de Deus aos homens. Ele diz que não era. Aí você pergunta assim, por quê? Né? E ele explica. Porque os terremotos, diz Kant, são causados porque ele conhecia, naquela época era comum a tese de que a Terra era oca, né? E Kant era partidário dessa teoria, né? A Terra oca. Ele dizia que os terremotos eram causados pelo desmoronamento de cavernas subterrâneas, pelo afluxo de rios subterrâneos que derrubavam vastas estruturas abissais, né? E aí esses terremotos, essas modificações no interior da Terra causavam alterações na superfície do planeta. Essa era a teoria dele, né? E ele achava que isso era fruto, existia uma explicação, mas o que acontecia em si, a maneira de Lucrécio era baseada principalmente em circunstâncias ocasionais. Ele inclusive fala sobre isso, ele usa as mesmas... Aliás, essa explicação da Terra eótica era uma explicação de Lucrécio para os terremotos, né? Então ele a repete em pleno século XVIII. Então aí ele vai dizendo, mas existem outras causas, por exemplo, existiriam causas imateriais, astrológicas? Aí ele diz que não, porque se dizia na época que existia uma conjunção, aqueles que evitavam dizer que era uma punição direta de Deus, diziam que havia uma conjunção astrológica específica, o planeta Júpiter em tal posição, que havia e explicava esse terremoto. E o Kant, de uma forma muito precisa, ele calcula lá, bota uns números, né, e afirma que a gravidade de Júpiter é imperceptível, né, no planeta Terra, é desprezível, então você não pode atribuir ao planeta Júpiter nada. Aí o cara vai dizer, mas se um astrólogo pudesse dar uma réplica, ele diria assim, mas o planeta Júpiter, não estou falando de gravidade, eu estou falando de eflúvios, ou de emanações, ou de qualquer coisa. Isso não podia ser contado, né? E aquela coisa do Descartes, que também é muito importante nessa história toda, de que a matemática é a forma de você calcular melhor as coisas e estabelecer certezas sobre fenômenos e processos. Então, o Immanuel Kant fala sobre o terremoto de uma forma muito fria, assim, né? Ele diz que acontece, tem razões científicas, né? É a Terra que é oca e desmorona, e isso é decorrente do acaso, no fundo. Quer dizer, as causas são até científicas, assim, mas o acaso é que determina. Já o Gabriel Malagrida, lá em Portugal, nessa mesma época, até no mesmo ano, Gabriel Malagrida diz o contrário. Ele diz o seguinte, que isso, ele diz assim, ele não nega que não existam causas naturais atuando, diz Malagrida, mas as pessoas se esquecem que existe uma conexão entre as causas naturais, diz Malagrida, e a vontade de Deus. E que é a vontade de Deus que se manifesta ao longo do tempo de maneira eterna, ao longo da história, né, prevendo
e antecipando e punindo os homens pelos seus pecados e pelos seus erros, os seus erros morais. O foco, diz Malagrida, é a pessoa atormentada com o mundo, é a pessoa que sofre o terremoto, né? É a pessoa que vai aprender com as lições do terremoto, é a pessoa que experimenta as suas questões interiores do ponto de vista da física ou do ponto de vista da geologia, o que quer que seja. São duas visões bastante diferentes, né? E que se sobressaem no sentido de que se diferenciam no sentido de que, para Gabriel Malagrida, o surpreendente, o extraordinário, o milagre diz sempre alguma coisa. Interpretar isso é um mistério, diz algo que está além sempre das razões científicas do mundo, enquanto que para Kant esse surpreendente, esse milagre, fala sempre sobre o próprio mundo apenas. Então, essa perspectiva é uma perspectiva, a ideia, então, né, falando ali da necessidade, que começa em Spinoza, de criticar os milagres, e que culmina em Kant, quando Kant... E Kant é curioso, ele tem textos de educação muito seguros nesse sentido, né? Ele fala que você não deve, nos seus textos sobre pedagogia, você não deve educar as crianças a crerem em Deus. Você deve, o ideal seria que você apresentasse às crianças primeiro a ciência do mundo e depois, quando elas já fossem maduras o suficiente, já crescidas, você apresentaria a elas um Deus organizador, um Deus legislador, um Deus que se confunde com a própria razão do mundo. Então você tem aí toda uma narrativa cujo objetivo é fazer com que as pessoas não se surpreendam com nada, né, e entendam que tudo deve ser interpretado de uma forma natural, né, e consequentemente matemática, e que a pessoa, ela não tem em si nada que seja absolutamente surpreendente, nada que seja absolutamente singular. Tudo nela é absolutamente previsível. E por isso que os medicamentos eles só podem ser aplicados numa perspectiva estatística. Isso começa lá na época da vacina contra a varíola, né? Na época, no final do século XVIII, quando isso pela primeira vez é colocado em cena de uma forma muito positiva, né, muito interessante, né, é a ideia de que, se eu estiver dentro da estatística positiva, ótimo. E aquelas pessoas que estão fora dessa estatística, né, aquelas que vão morrer por conta de não estarem dentro dessas variáveis de cura, a ideia aí é que você se desvincule disso, né? O processo todo é você desvincular a pessoa desse tipo de preocupação. Por isso, em Kant, o terremoto ele não se preocupa com as pessoas, ele nunca fala sobre elas, especialmente, né? A questão-chave é o processo, é a razão, é a matemática. O meu livro ele tem como título A Morada do Homem, um estudo sobre o iluminismo. Ora, a morada do homem, eu retiro isso de um fragmento de Heráclito de Éfeso, que é um fragmento no qual Heráclito diz que o pathos do homem é o seu daimon, é aquela força que está fora dele, que é como um gênios. Na verdade, é Deus, na perspectiva clássica, né? A morada do homem, a sua natureza e o seu destino é Deus. Mas que Carneiro Leão traduziu para o português de uma forma muito interessante, como a morada do homem é o extraordinário. Essa formulação, que é uma formulação clássica, parte do princípio de que
apesar de se poder pensar, né, que realmente todas as coisas extraordinárias ou milagrosas sejam de fato conhecíveis e perceptíveis, e que a nossa surpresa com elas é fruto da ignorância, Heráclito parece sugerir, Heráclito parece sugerir muitas coisas, mas digamos, ele parece sugerir que a natureza da existência humana repousa sempre no extraordinário. Por mais que você queira enquadrar os seres humanos nas estatísticas, isso é muito claro na medicina, há sempre uma realidade interior única, uma realidade interior absolutamente, diríamos, miraculosa e que é inexplicável. Tanto isso é verdade que, embora o pensamento iluminista tenha construído diferentes mecanismos para poder explicar tudo, e principalmente diferentes mecanismos para explicar o ser humano e torná-lo totalmente previsível, o ser humano é absolutamente imprevisível. E quando eu falo ser humano, estou falando o homem, a pessoa humana, né? A pessoa humana, enquanto tal, individual, eu, Edgar, ou vocês, ou qualquer um de vocês que está nos ouvindo, que está me ouvindo agora, essa pessoa, ela é absolutamente única, absolutamente singular, e não há estatísticas que possam explicá-la totalmente. E se vocês observarem bem, a reação a esse pensamento ele é contínuo nos últimos 200 ou 300 anos. Todas as tentativas que são feitas de enquadrar o ser humano e reduzi-lo a uma regra, a algo conhecido, né? Ao dissipar a ideia do milagre, do extraordinário, todos esses movimentos sempre causam uma reação da pessoa. A pessoa sempre vai se rebelar contra isso, porque, na verdade, o grande e o maior milagre é a própria pessoa. E isso, e essa imprevisibilidade, e esse caráter incompreensível do ser humano em sua profundidade, o seu absoluto mistério, ele continua sendo, porque há uma questão em tudo isso que é muito notável no próprio Spinoza, que é o próprio fato dele poder pensar sobre algo, né, e postular uma teoria qualquer sobre alguma coisa, sobre o próprio milagre, é em si extraordinário. E é em si milagroso, no sentido de que ocorre sem que, na verdade, nós possamos compreender as razões pelas quais nós pensamos, ou as razões pelas quais a nossa consciência existe. Então, há muito movimento com relação a isso. E esse pensamento, ele, embora perturbador, ele é muito importante para que nós pensemos sobre a natureza da pessoa humana, né? Sobre o seu mistério essencial, sobre a sua profundidade, sobre o seu caráter extraordinário, sobre o milagre que ela é, né? Um milagre único, cada um de nós. E quando pensamos assim, nós olhamos o mundo com um espanto, né? Onde tudo, apesar de ser regrado, e você pode identificar leis e coisas do gênero, essas coisas todas, elas possuem sim permanentemente um caráter excepcional, porque elas se realizam no tempo, né? Elas se realizam em circunstâncias únicas e singulares. E através dessas circunstâncias únicas e singulares existem outras coisas que as diferentes tradições filosóficas e teológicas e as revelações, que também são singulares, explicam de diferentes maneiras, numa determinada direção, normalmente na nossa tradição. Então, eu diria então que a crítica dos milagres, como ele se configura a partir de Spinoza, tem um efeito grande sobre a filosofia da religião,
na medida em que ela busca, de uma forma muito intensa, atacar a pessoa humana, atacar a sua singularidade e a sua imprevisibilidade. Mas que ela gera, na verdade, um conflito, que é um conflito entre a necessidade de apagar essa singularidade da pessoa e a necessidade da pessoa de se impor diante dessa tentativa de apagamento. Então, às vezes as pessoas se irritam com a resistência à razão, mas elas não se dão conta que essa resistência vem de dentro delas mesmas, né? As pessoas buscam exercer a sua natureza misteriosa nesse mundo, e a sua liberdade de buscar alguma coisa melhor, mais virtuoso, como uma expressão profunda, né, do milagre essencial que é cada um. Então nós diríamos que esse movimento de Spinoza, e de todos aqueles que o seguiram, é um movimento compreensível, mas ele esbarra sempre na natureza profundamente misteriosa e miraculosa da pessoa humana. Era isso que eu gostaria de dizer nessa curta preleção. E eu gostaria que, se as pessoas se interessassem mais por esse tema, que procurassem o meu livro, A Morada do Homem, onde eu trato desses assuntos, né? Eu explico e trato melhor desse processo, que é, na verdade, um processo que transcende o pensamento iluminista e tem raízes muito mais profundas do que o próprio iluminismo. É alguma coisa que vem de muito longe e que nos coloca sempre a questão sobre a nossa singularidade e o caráter miraculoso da nossa identidade como pessoas. Obrigado.